Começa agora mais uma edição do Soterópolis, a sua revista eletrônica com arte, cultura e informação. Hoje tem dança e histórias em quadrinhos. Mas eu fui num forró no pé de uma serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual. Mas eu fui num forró no pé de uma serra, como é que te baiano sensacional. O cartunista Antônio Cedrais, pai da turma do Chachado, é o destaque do quadro Perfil. A turma Chachado nasceu de um desenho que eu estava experimentando vários tipos. E aí um dia eu fiz um desenho de um cangaceiro. Aí eu batizei ele de Chachado. Quais características a dança popular partilha com a dança contemporânea? Conversamos com gente que defende que há espaço para o popular no erudito. Os artistas de hoje, eles primeiro reconhecem a sua história. E essa história está ligada a essas tradições. Não só a que ele foi academicamente aprender. A beleza e a força dos penteados afro. O cabelo dread, ele lhe dá tantas possibilidades de tudo, inclusive no manuseio, no penteado. Eu uso vários penteados diferentes. É isso aí. Veja tudo isso e muito mais a partir de agora no Soterópolis. A partir de agora, a gente conversa com um artista visual e performer já bastante conhecido do cenário baiano e que há 1 ano e meio tem assumido o desafio de gerir, de participar, de dirigir da diretoria de audiovisual, a Dimas. Seja muito bem-vindo, Marcondes. Prazer meu. Bom, a gente vive um momento muito pungente, muito efervescente aqui na Bahia, que é essa expectativa pela 3ª edição da Bienal na Bahia, que foi, na sua 2ª edição, interrompida, interditada aí nos anos de chumbo da ditadura. Fala como é que você percebe, como é que espera esse momento, não só como artista, mas também como gestor. Eu acho que a Bahia inteira e o Brasil está com uma expectativa muito grande em relação a essa Bienal. Eu acho que agora a gente está realmente vivendo um momento pleno de liberdade e de possibilidades de realmente se expressar e de, principalmente, que é uma proposta dessa Bienal, que eu acho que é muito positivo para as artes visuais, para a história das artes visuais, eu vou colocar nessa dimensão, porque integra, né, faz uma conexão entre gerações, né, traz todos esses artistas da geração de 60 com os artistas mais jovens e, enfim, eu acho que é novo porque as artes visuais ultimamente têm estado muito presas às tendências e eu acho isso muito pobre para as artes, né? Então essa Bienal eu acho que rompe com isso. É uma Bienal que tem um olhar profundo para a nossa história e principalmente a conexão dessa história com o mundo. E né? a Dimas, como é que está participando aí desse momento? Bom, a Dimas a gente está em conversa com os curadores de uma perspectiva também de inserir o cinema na Bienal. Né? E principalmente trazer os arquivos, o Super 8, né? Que foi um momento extremamente rico de uma expressão audiovisual na Bahia. Enfim, o audiovisual, na verdade, já está intrinsecamente ligado às artes visuais, né? Bom, ampliando aí, pensando um pouco no panorama nacional, né? Quando a gente pensa que as grandes produções ainda se concentram no eixo Rio-São Paulo, no eixo Sul-Sudeste, de que maneira a Bahia tem conseguido, né, quebrar essa barreira e também se projetar nesse circuito, nesse mercado? Pois é, não é fácil, né, porque realmente é uma concentração muito grande do mercado, das galerias, das bienais, no Sul e Sudeste, né? Então, eu acho que a Bienal justamente ela não só faz essa conexão dos artistas baianos com o Brasil e com o mundo, mas como também traz artistas do mundo e de todo o Brasil para a gente aqui, para o baiano ter acesso também a essa produção. Então, eu acho que vai ser um momento importante, assim, tanto do ponto de vista
de redes de interação, como de comércio, de mercado, né? Então eu acho que realmente a gente vai ser uma ruptura, a Bienal, na história das artes visuais da Bahia. Mas para além da Bienal, porque a Bienal está retornando agora, mas assim, quais são as estratégias que os artistas aqui locais encontram de brechas, de espaço para se projetarem talvez, né, fora das tendências, como você colocou no começo de sua fala, numa projeção ou num mercado mais nacional? Pois é, tem que ter várias estratégias, né? Porque, enfim, cada artista também tem uma trajetória e tem possibilidades diferentes, né? Mas, enfim, eu acho que a Bahia já tem mais galerias, agora está surgindo mais no mercado. A produção sempre foi intensa, mas a gente tinha poucos recursos mesmo, poucos editais, agora já está muito mais acessível. Eu acho que a gente já está conseguindo algo mais sólido, algo mais estável, né? E principalmente com esses recursos dos editais. O mercado de arte ele é muito complexo e o poder público, o dinheiro, o recurso público ele é muito importante para manter principalmente essas obras que fogem às tendências ou que apresentam novas tendências. Bom, você ocupa um espaço muito estratégico nessa negociação da Terceira Bienal, porque não só como gestor, você discute e participa, a Dimas inclusive vai ser um dos espaços, né, desse grande evento, mas também como artista você vai se apresentar, vai participar. Fala um pouco desse lugar aí. Pois é, eu fui convidado por Marcelo Rezende, e a Isso Heráclito, os curadores da Bienal, e eu pensei uma obra coletiva, uma obra que possa discutir justamente essas gerações, esse tempo, esse vácuo entre a última Bienal e agora, né? De 68 até aqui. E eu acho que tem muitos traumas, tem muitos recalques, tem muitos problemas que a gente precisa digerir. Então essa minha videoinstalação trata disso, trata desse processo, dessa subjetividade, de quem são essas pessoas que fazem e como funciona, qual é a subjetividade desses artistas que fazem o que a gente chama de artes visuais da Bahia. Então essa vai ser uma obra que vai sendo uma obra que está em processo, que durante a Bienal ela vai sendo construída e a ideia é essa. Aguardem. A gente está em processo ainda. Bom, eu sei que tem novidade aí também no Festival 5 Minutos, que esse ano, em sua 16ª edição, está expandido, mas esse é o assunto de loguinho mais. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Marcões Dourado. Você que acompanha a programação da TVE certamente conhece esses personagens, estrelas do São João da emissora em 2013. A Turma do Chachado também está nos jornais e álbuns educativos e é a criação mais célebre de Antônio Cedrais. O cartunista é um legítimo sertanejo, nascido em uma fazenda no município de Miguel Calmon, na Bahia. Com seus desenhos e histórias, Cedrais alcançou êxitos merecidos na carreira e ganhou prêmios importantes. Eu nasci numa cidade que não tinha nem livro, né, para se ler. E até os 10 anos eu nunca tinha lido assim, revista, nem livro, nem nada. E quando eu tinha 10 anos mais ou menos, meu pai se mudou para uma cidade maior, em Jacobina. Foi lá que eu tive contato com os quadrinhos, com a literatura. A gente ia trocar revista nas matinês, né? E um dia eu não desenhava até então. Um dia eu ia passando na livraria, fui comprar material, e encontrei uma pessoa fazendo uns desenhos. Aí eu achei aquilo curioso, poxa, será que eu consigo também? Me formei professor, depois já era bancário, banco econômico, e depois vim morar aqui em Salvador. Aqui em Salvador eu percorri as redações de jornais e tal,
publicamos em vários jornais, Jornal da Bahia, Tribuna, Tarde e outros jornais. E achei que era aquilo que eu queria fazer na vida, apesar de não dar dinheiro, não sustentar. Foi aí que eu tive a ideia de fazer um tabloide, fizemos um tabloide para a Tribuna. Depois que me aposentei, eu aí peguei e disse, olha, o que eu quero fazer é isso. Contratei umas pessoas para me ajudarem e aí começamos a produzir vários tipos de cartilhas educativas e também quadrinhos. Mas eu fui num forró no pé de uma serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual. Mas eu fui num forró no pé de uma serra, como é que é de baiano sensacional. Eu no clube de quadrinhos brigava muito porque quase todos os adolescentes que visitavam nosso clube vinham com a ideia de publicar super-heróis voadores de capa e espada. O super-herói surgiu por causa do circo, aquele herói voador que usava uma roupa, uma sunga em cima de um macacão colante. Parece até uma coisa engraçada, mas é coisa de americano. E eu detestava esse tipo de quadrinhos, mas lia, não era para poder criticar. E Cedrais não veio com esse tipo de quadrinhos. Cedrais veio todo humilde, simples, como um homem da zona rural que ele é. Então ele veio bem matuto, mas simples e honesto com os quadrinhos dele. Adroaldo gostou, eu também gostei. Então nós incentivamos para publicar na tarde. E ele começou a publicar as tirinhas de quadrinho dele. A Pluma Chachado nasceu de um desenho que eu estava experimentando vários tipos. E aí um dia eu fiz um desenho de um cangaceiro. Aí eu batizei ele de Chachado. Quando eu batizei ele de Chachado, ele ficou na gaveta um tempo. Aí o Sérgio Matos, lá do Jornal da Tarde, me convidou para fazer uma tirinha para o caderno dele, que era Caderno Municípios. Nessa tirinha eu usei o Chachado, pela primeira vez em tira diária. E gostou, os leitores começaram a escrever, a mandar mensagens. Eu aí, um dia, já publicando há uns 3 ou 4 meses, fui levar um projeto para a Suzana Varjão, no Jornal da Tarde, de outro personagem, para publicar diariamente, né? Ela está publicando já diariamente os personagens. Aí ela fez, não quero esse personagem, eu quero um cangaceirinho lá de sair no jornal. E o cangaceirinho, então eu fui lá, negociei com o Sérgio, criei outro personagem para ele, foi o Genino Gabola. E começamos a publicar o jornal, a tarde, 2 vezes por semana, todos os dias. E aí, graças a Deus, foi assim, logo caiu na vista dos leitores. Cedrais é, na verdade, assim, uma referência, eu acho que talvez a maior referência que tem do quadril na Bahia. Nesse sentido, ele é fundamental. O quadrinho dele tem toda uma relação com o Nordeste, com tradições que muitas vezes estão esquecidas hoje. Nós temos hoje na Bahia uma hegemonia muito forte assim, de uma cultura afro-baiana e esquecemos muitas vezes que uma parte significativa da Bahia é Nordeste, é sertão. E ele recupera essa cultura do sertão e traz essa cultura do sertão, principalmente para, por exemplo, Salvador, para as grandes cidades. Então, eu acho que é essa contribuição dele, não só enquanto fazedor de quadrinhos, mas enquanto também trazendo, relembrando, rememorando um imaginário que é muito forte na Bahia. Ainda nesta edição do Soterópolis tem mais Antônio Cedrais.
Não saia daí porque já tem mais Soterópolis e a gente volta com o trabalho do coreógrafo português Paulo Ribeiro. O espetáculo Sem Tu Não Pode Haver um Eu. Há um contraste muito grande, que é algo que é grandioso, que é virado para fora, que é virado para os outros, que é coletivo, e por outro lado há uma solidão enorme. E eu acho que esta contradição é interessante e foi por aí que eu quis agarrar e trabalhar esta peça. É logo após o intervalo.